Vejamos então como reduzir de 23 variáveis para apenas duas em nosso conjunto de dados. Primeiro, vamos dar uma olhada no shape atual, tem 42 colunas e mais de 98 mil registros. Vamos dar uma olhada na lista de colunas até aqui. Eu vou cair quase pela metade esse número de colunas agora. E aqui eu tenho a lista com as colunas que representam os medicamentos. São 23 no total, ok? Três variáveis já tinham sido removidas, por isso que a lista agora é um pouquinho menor. Quando fizemos a limpeza lá durante o início do projeto, já tínhamos removido algumas dessas variáveis porque o valor era igual para todas as linhas. Agora eu listei somente as colunas que sobraram. Se você pegar essas que estão aqui mais as três que já limpamos, o total é de 23. Então aqui está a lista. Na sequência eu crio um loop. Olha o padrão, hein? Eu adoro padrão. Padrão indica que eu estou aprendendo algo novo. Toda vez que eu trabalho com muitas colunas, o que eu faço? Utilizo um loop, ok? Não faz sentido você ficar processando coluna a coluna. Se eu tenho muitas, eu crio um loop. Então, um loop na minha lista de medicamentos. Se cada coluna estiver na lista de colunas do meu conjunto de dados, eu faço o seguinte, eu modifico o nome da coluna. Eu acrescento um temp, ok? Por quê? Isso aqui é importante para que você possa aplicar algum tipo de verificação, de transformação, sem perder a informação da variável original. Eu então faço o seguinte, pego o CallName e utilizo isso agora para inserir novas colunas no meu conjunto de dados. Então, meu conjunto de dados vai receber uma nova coluna que é CallName. E aí ele vai fazer isso aqui várias vezes dentro do loop. Vai pegar a coluna original, vai aplicar uma expressão lambda. O que é a expressão lambda? Uma função anônima em Python, uma função em tempo de execução. E o que vai fazer a função anônima? Se o valor de x for igual a null, ou o valor de x for igual a std, eu vou retornar 0, senão eu vou retornar 1. Pronto, é só isso. Na prática, eu estou recategorizando esta variável. Eu então executo, vamos dar uma olhada no head, observe que eu tenho as variáveis com o temp aqui no finalzinho, exatamente com o prefixo. Na sequência, eu vou criar uma nova variável no meu conjunto de dados e vou atribuir o valor 0. Será a variável numout dosagem med. Eu então vou de novo fazer um loop. Loop na minha lista de medicamentos, verifico se a coluna existe na minha lista de colunas do DataFrame, crio a variável temp e então vou alimentar essa variável que eu acabei de criar. Essa estratégia de criar a variável e inicializar com 0 é para que você não tenha valor nulo. Ou seja, cada registro da variável terá um valor. Inicialmente, tudo vai estar com 0. Eu então vou modificar esse valor dentro do loop. Se acontecer algum problema, ainda assim vai estar com 0. Então eu evito o valor nulo, ok? Uma boa estratégia. Vamos então pegar a dosagem e vou somar simplesmente com dados CallName. Faço isso e depois deleto dados CallName, porque na prática o temp era para uma variável temporária. Então isso serviu para um propósito, não preciso mais, posso deletar. Na sequência, vamos dar uma olhada no value counts. Veja que nós tivemos 71.309 pacientes que não tiveram modificação na dosagem do medicamento. Tivemos 25.350 pacientes com uma modificação na dosagem. Somente 5 pacientes tiveram 4 modificações na dosagem. Perfeito. Vamos dar uma olhada no conjunto de dados, veja que eu já tenho a nova variável. Vamos agora incluir a outra variável, que indica quantos medicamentos aquele paciente estava ingerindo. Eu então vou colocar mais uma vez um loop, verifico se aquela coluna existe no conjunto de dados, e aí faço apenas um replace. Se tiver como no, 0. Stead 1, up 1, down 1. Veja que, por que eu estou colocando esses três aqui como 1? Porque os três indicam que ele tinha o medicamento. O no indica que não tinha medicamento nenhum. Esses três indicam que tinha, então estou modificando para 1. Pronto, perfeito. Eu então inicializo a minha próxima variável, que é número de medicamentos, faço um loop pela lista de medicamentos mais uma vez e preencho a variável. Veja que 45.447 pacientes tinham um medicamento pelo menos, 22.702 não tinham medicamento, somente 5 pacientes tinham 6 medicamentos sendo ingeridos que foram prescritos pelo médico. Agora eu posso dropar todas as colunas de medicamentos, concorda? Eu não preciso mais. Isso é engenharia de atributos. Eu peguei 20, 23 variáveis que representavam medicamentos, converti em 2 novas variáveis. Deleto as outras, agora meu DataFrame tem 24 colunas.
Nós começamos com 50, lembra disso? Já estamos com menos da metade. Incrível, né? Veja que eu tenho aqui as duas colunas que eu já tinha mostrado para você, inclusive, no vídeo anterior. Vamos dar uma olhada nos tipos de dados. Aqui estão os tipos para todas essas variáveis que sobraram até aqui. Facilmente você consegue reduzir um data frame de 50 a 100 variáveis, talvez para 10 variáveis, para 12, 15. E se você aplicar ainda a redução da dimensionalidade, que é uma técnica mais avançada, não coberta aqui neste curso, ainda é possível reduzir para 3, se você quiser. Nesse caso, não 3 variáveis, mas sim 3 componentes. Eu ensino redução de dimensionalidade na formação cientista de dados, porque é uma técnica que requer conhecimento em machine learning. Continuamos na próxima aula. Até lá.